Para aprender matemática, independente do nível, você precisa urgentemente deixar de lado o medo de errar. Eu sou o professor José Carlos, sou doutor em matemática desde 2015, quase 11 anos, e eu vou mostrar para vocês que eu cometo erros constantemente. A diferença é que eu deixei de lado o medo de errar e entendi que o erro faz parte do processo de aprender matemática. Vejam só, aqui está a plataforma Lattes do CNPq. Eu vou buscar o meu currículo aqui, vou digitar meu nome, José Carlos, buscar. Esse aqui sou eu, e vou abrir meu currículo Lattes para mostrar para vocês, comprovar que de fato eu sou um matemático profissional, no sentido de trabalhar com a matemática dia após dia. Eu tenho 20 artigos científicos publicados, eu tenho um artigo científico aceito para 2026 e 3 outros submetidos. O último foi em 2025, 24. Tenho artigos dentro desses 20 aqui, artigos de divulgação científica também. Por que eu estou mostrando meu currículo? Porque eu quero mostrar para vocês que mesmo um matemático profissional, que trabalha com a matemática diariamente, ele comete erros constantemente. A diferença é que nós entendemos que o erro faz parte do processo. E eu quero destacar que isso é importante para você aprender matemática, independente do seu nível. Independente do motivo que faz você aprender matemática, seja passar numa prova, num concurso, num curso de medicina, engenharia, por exemplo. Tá? Independente disso, você precisa internalizar que erros fazem parte do processo. Eu vou abrir agora para vocês aqui uma pasta das minhas anotações de pesquisa atuais, desde o ano passado, por exemplo. Eu estou fazendo com um colaborador da UNB e outro, uma professora da Itália. Aqui é um caso bem específico, vejam. Aqui eu errei, aqui eu cometi um outro erro, aqui eu cometi um outro erro, uma tentativa e erro de fato, tá? Essa conta aqui está errada, essa conta aqui está errada. Quando eu falo errada, não é errada de forma matemática. É errada de que o caminho que eu escolhi trilhar, o caminho que eu escolhi para fazer as contas, não levou em lugar nenhum para a conclusão almejada. Aqui eu cometi outro erro. Esse argumento aqui eu falei até que não funciona. Erros, 2 erros, interrogações para eu deixar claro que são dúvidas que eu tenho. Sem desistir, eu fui tentar novamente a conta. Escrevi, cometi um erro, e aqui em cima, depois desse último erro, as coisas foram funcionando. Funcionando, e, por fim, a grande vitória. A questão central é eu cometer o erro e eu analisar por que eu cometi aquele erro. Eu errei aquela questão nesse ponto porque eu não sei, por exemplo, radiciação. Porque eu não sei, por exemplo, funções exponenciais, logaritmos. E aí, quando eu começo a olhar para trás e descobrir que eu tenho lacunas em determinados conteúdos, eu volto na trajetória lá no início e começo a pavimentar aqueles buracos, a tampar aquelas lacunas, a entender o conteúdo necessário para que eu consiga resolver a questão de forma fluente. E sobre isso, eu escrevi um livro, nada acadêmico, para qualquer público, que se chama Método da Progressão Interativa, que se baseia na leitura com significado para aprender matemática, que é exatamente esse processo de você voltar, descobrir quais são as lacunas que fazem o seu conhecimento travar na matemática, tampar essas lacunas e prosseguir como a matemática é, acumulativa. Então o livro é um livro para qualquer público, é um e-book de 66 páginas apenas. Nele eu destrincho o método da progressão interativa, eu apresento uma explicação sobre que o ambiente influencia para o seu aprendizado, aplico o método em questões matemáticas de fato e finalizo falando algumas dicas valiosas sobre aprender matemática, sobre a matemática em si. Um ponto legal do livro é que eu começo falando sobre um desafio que ninguém no mundo consegue resolver, a não ser que tenha lido o livro. Por quê? Porque o que eu destaco é que a matemática de fato é acumulativa. Se você não souber previamente o que significam esses conceitos, você não vai conseguir resolver a questão. E esse livro, pessoal, você pode obtê-lo de forma simples, fácil, até uma versão gratuita dele, através do link que eu deixei na descrição desse vídeo. E vamos entender que os erros fazem parte do processo para aprender matemática. Especialmente matemática, que é uma ciência acumulativa e que você pode estar em um determinado patamar e ter, de fato, uma lacuna anterior.